Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prova da OAB, né? Hoje é especificamente dia 13 de 1 de 2022, em que eu já recebi o resultado da prova da OAB, em que já foi feito tanto a prova objetiva quanto a prova escrita, né? Que foi feito o mês passado, em dezembro. E o resultado final foi a aprovação, então eu vim falar um pouquinho, né, sobre a prova, se realmente há necessidade de se estudar para essa prova, né. Tecnicamente, a prova da OAB, ela não é muito complicada de se passar, justamente porque na primeira fase, né, nós temos aqui 80 questões para serem resolvidas, né? Então vai vir esse caderno aqui. O meu foi o caderno amarelo, em que eu acho que, se eu não me engano, eu prestei dia 17 de outubro, se não me falha a memória, em que tem 80 questões para serem resolvidas, né? Então tem mais ou menos nesse estilo aqui que a gente tem que fazer. E a duração dela, como se fala aqui, é de 5 horas a duração da prova. Vamos, câmera. Ajuda, foca. Não quer focar, gente. O que eu faço com a câmera? Ó, aqui, 5 horas, né? De tempo pra fazer a prova. Em que as 2 horas, ela. É, tá escrito 2 horas após o início da prova, será possível retirar-se da sala sem levar o caderno. Então, depois de decorrido 2 horas, pode entregar, mas não pode levar essa prova aqui. Então, para ser aprovado na primeira fase desse certame, precisa acertar pelo menos 40 questões. Então, precisa acertar mais ou menos 50% da prova para ser aprovado aí na primeira fase. Depois disso, né, isso aqui foi feito dia alguma coisa de outubro. Eu não sei exatamente o dia, né? Acho que foi dia 17 de outubro, se não me falha a memória. E esse aqui foi dia doze de dezembro, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, acho que é dia 12 de dezembro, porque ontem era dia 12 de janeiro e que saía resultado. Então eu sabia que tinha mais ou menos, se eu não me engano, era um mês de diferença de um pro outro, né? Então, esse daqui era uma prova dissertativa, como podem ver, eu sou da área, eu fiz de direito civil, né? Então, também, se eu não me engano, são em torno de 5 horas de prova para se fazer. 2 horas depois de feita a prova pode entregar, mas não pode levar o caderno, né? E aqui, por exemplo, a primeira coisa que vai vir na prova é justamente a descrição da peça processual, né? Da peça que nós temos que montar. E esse aqui foi mais ou menos o esquemão que eu fiz. Não dá tempo de ficar escrevendo tudo certinho, bonitinho, né, nessa folha de rascunho. Então, a minha dica é: faça um rascunho, faça esqueleto e já joguem direto pra folha definitiva, porque não dá tempo de ficar escrevendo tudo certinho e repassar. Isso toma muito tempo. Tanto que eles deixam 5 folhas de rascunho e, assim, não, sem que, na verdade, não vai precisar usar tudo isso, certo? Porque senão vai jogar muito tempo. Então, só a prova da peça, ele vale 5 pontos. Para ser aprovado na UAB, precisa de no mínimo 6 pontos, né? Então, ainda que a pessoa gabarite toda a peça, tire os cinco pontos, se ela consumir todo o tempo, ainda tem 4 questões dissertativas que valem esses outros 5. Então, alguma questão dissertativa a pessoa tem que fazer, né? Então, vem essas questões dissertativas também com A e B. Cada questão, ele vale em torno de... eles valem 1,25. Então, se a pessoa gabaritar tanto A quanto B, ganha 1,25. E aí tem que fazer no mínimo 6 pontos para conseguir, né, passar na prova. O interessante é que, tipo, não essa aqui, essa questão 3 não é exatamente a questão que eu achei mais legal. A questão mais legal aqui foi o que eu usei heredograma, né? Essa questão aqui eu fiz um rascunhozinho, cadê? O meu rascunhozinho aqui, ele lembra bastante do heredograma de biologia, né? Em que a gente tem que ver, em vez de a gente ficar analisando para achar qual é a porcentagem de chance da pessoa ter uma doença ou de ter um filho menino ou menina, aqui eu acabo trabalhando também com heredograma, não com doença, mas com a questão de
de divisão dos patrimônios. E como foi um tema, né, em que eu fiz o meu TCC, essa questão aqui eu tirei o ponto cheio. Essa primeira questão, a primeira questão e a quarta foi ponto cheio, né? A primeira eu não me lembro direito sobre o que tratava, mas essa aqui eu lembro bastante, porque é justamente o tema que eu trabalhei com o direito da sucessão legítima, né? Quando há a transmissão dos bens. Então, foi mais ou menos isso. Eu acho que é uma prova, assim, eu particularmente não estudei muito para essa prova, porque como coincidiu com a época de tanto de ter que fazer matérias normais, né? Tipo, de assistir aula, fazer prova, trabalho, também coincidiu com o TCC. Então, assim, mais ou menos nas épocas de... Se bem que nem no meio do ano, nem no começo eu não tive muitas férias. Os professores estão colocando aula pra gente fazer até finalzinho de julho. Se a gente teve descanso, assim, na faculdade, era talvez uma semana. Mas, assim, tipo, a gente não teve muito tempo, assim. Mas os tempos vagos que eu tinha, eu dava uma olhada nas provas, né, pra ver como é que eles pediam, porque querendo ou não, se a pessoa estuda para concurso público é um pouquinho diferente do que é voltado para a OAB, tanto que, por exemplo, a OAB ele tem uma parte específica que cai bastante, que é a parte de ética da advocacia, né? Então, não precisa, assim, estudar com seriedade para a prova da OAB, tanto que eu praticamente não estudei quase nada e é possível sim passar, né? De uma certa forma, o interessante é que a pessoa olhe as provas anteriores, né? Estude as provas anteriores e assim conseguirá ter mais ou menos o norte para saber quais são as questões mais pedidas, porque querendo ou não, o pessoal fala que a prova de direito civil é difícil porque eles têm muitas modalidades de peça para serem pedidas, mas há de se considerar que, por exemplo, se for olhar as provas anteriores, eles têm uma escala de padrão, eles não pedem coisas assim exorbitantes de um ano e no ano seguinte ele pede uma coisa muito diferente, né? Então, se for ver, tem uma regularidade de peças que eles sempre pedem. Então, umas 5 peças, mais ou menos em torno de umas 5 peças diferentes, é bom conhecer, é bom saber para passar nessas provas. Mas eu não vi necessidade assim de estudar com afinco mesmo, então foi uma experiência praticamente única, né? Uma experiência que eu não precisei repetir, mas as pessoas que vão eventualmente fazer essa prova não precisam ter grande estresse, né? Porque não é uma prova assim muito exigente, muito complicada. Então é isso, né, pessoal? Espero aí que. E, inclusive, quando eu fui prestar essa prova dia 12, se eu não me engano, dia 12 do 12, era a época em que o pessoal tava fazendo prova também pra FUVEST, né? Então coincidiu esse dia aí. Prova dos estudantes aí que tá na labuta, tá tentando realmente, né, fazer alguma coisa da vida valer a pena. Mas é isso, pessoal. Espero que, de uma certa forma, todo mundo também obtenha êxito nessa prova, porque, querendo ou não, quem vai para alguns concursos públicos precisa de alguns anos de prática jurídica, né? De 2 a 3 anos, então é importante também estar fazendo essa provinha aqui. Não é muito complicado, né? Aproveitem, não precisa se matar estudando para a OAB, mas é bom dar uma olhadinha nas questões anteriores para saber qual é o ritmo dessas questões. Tudo bem, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado. Ah, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Não deixem de se inscrever aqui no canal. Clicarem no like, né? Porque isso ajuda bastante o canal. E se eventualmente ficou alguma dúvida ou se não alguma sugestão, deixem aqui nos comentários. Que eu estarei... responderei com o maior prazer. E é isso, pessoal, né? Até mais. Até uma próxima. Bons estudos. E até mais. Tchau, tchau.